Olá, irmãos queridos, mais uma vez estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, trazendo uma palavra da parte de Deus, uma palavra muito importante. Mas vai logo deixando o seu like aí, para que essa palavra muitas pessoas possam ver. E também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. É muito importante, compartilhe a palavra para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você quer que se salve também. Estamos aqui com o irmão Marcos, que vai trazer a palavra sobre tribulação, não é isso, irmão? Amém. A paz do Senhor a todos. É realmente a palavra sobre tribulação. Ou seja, a grande tribulação, né? É que no final do tempo, né, na última semana da profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, né? Vai ser essa grande tribulação. E eu gostaria de... Muitas pessoas não sabem, né? Eu nunca ouvi falar dessas 70 Eu semanas. gostaria até de lhe perguntar sobre isso mesmo, o porquê, o que é que tem a ver essas 70 semanas? O que significa essas 70 semanas? Como deu início essa semana, essas 70 semanas e o porquê? Você pode me explicar, por favor? Pois não. Essas 70 semanas de Daniel, ou seja, a profecia que Deus deu a Daniel lá na Babilônia, ou seja, no final do cativeiro da Babilônia, Daniel orava ao Senhor para que o Senhor desse uma solução à parte das opressões que Israel era sofrida pelas aquelas nações, né? Que logo que Israel foi oprimida por 70 anos ali na Babilônia, e depois outras nações também continuaram a oprimir Israel. E ele perguntava ao Senhor quando é que ele ia dar solução aos problemas de Israel. Passou um período de meditação e oração. Quando ele teve uma visão do príncipe Gabriel, ou seja, um varão Gabriel, o arcanjo Gabriel, né? Que ele veio dos céus trazendo essa profecia para ele. E essa profecia, ela dizia que passaria 70 semanas até Deus trazer o juízo sobre Israel, né, e sobre toda a terra, toda a humanidade. Só que essas 70 semanas não é semanas de dias, e sim de anos. Cada semana corresponde a 7 anos. Ou seja, 70 semanas vezes 7 anos daria 490 anos, né? E deu início essa semana, no início em que Israel voltava para a sua terra, Jerusalém, quando foi dada a ordem da reconstrução de Jerusalém, do templo, deu início a contar essa semana. Ou seja, foram 7 semanas para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. E foram 7 semanas que daria 49 anos. Daí, deu-se início a mais 62 semanas, que foi que deu o seu final na vida de Jesus, na sua morte e na destruição do templo de Jerusalém. Somando 62 semanas mais 7 semanas, aí dá uma soma de 69 semanas. No final dessas 69 semanas, não continuou mais a contar e ficou paralisada até hoje, né? Até que dê início essa tribulação que é de 7 anos, que é a última semana de Daniel. É essa que nós fazemos parte agora. Estamos tendo o privilégio de fazer parte dessa profecia de Daniel. Sim. Essa última semana, não é isso? Ainda não começou a semana, logicamente. Porque a gente viu que o iníquo, ou o anticristo, vai ser revelado. Quando ele for revelado, aí vai dar início essa semana. Certo. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim. 9, 27. Ele confirmará uma aliança
com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será determinada sobre o assolador. No versículo 27, fala que ele confirmará uma aliança com todos. Eu gostaria de saber ele quem? Quem vai fazer essa aliança? É uma boa pergunta. Quem vai fazer é o anticristo. Ele vai surgindo. Ele vai surgir nesse início dessa última semana. Ele vai fazer uma aliança com muitos, principalmente com Israel. Porque Israel vai entender que ele é o Messias, devido ao seu procedimento de paz e de soluções para as coisas das nações. Israel vai entender que ele é o Messias, porque ele é um homem que ele está alinhado com as coisas de Israel, assim como está alinhado com as coisas do mundo, trazendo a paz. E o Messias é o príncipe da paz. Como Jesus, na época, veio trazer o evangelho da salvação, e Israel não entendia que ele seria o Messias, porque ele não era um homem que trouxe a libertação de Israel. Israel, na época, era oprimida pelos romanos, e os judeus achavam que o Messias ele era um guerreiro que ia libertar Israel. Como Jesus veio trazer somente a paz na alma, a salvação da alma do homem, eles não entenderam. Eles ficaram assim como que cegos. Não viram Jesus como o enviado de Deus. Mas na metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio, né, que a semana são 7 anos, como a gente já tinha falado, ele vai quebrar essa aliança com Israel. Ele vai entrar no templo, ele vai blasfemar o nome do Senhor, vai cessar o sacrifício de Israel, e é quando Israel vai perceber que ele não é o Messias. Por isso que fala, na metade da semana será quebrada essa aliança. O anticristo, ele é nada mais, nada menos um enviado de Satanás. Satanás vai levantar esse homem para oprimir Israel, principalmente porque Israel é a nação que Deus escolheu desde Abraão, não é? E Jerusalém é a cidade do grande rei, né? Que Jesus vai voltar ali, naquela cidade. Podemos ver em Apocalipse, na visão que João teve lá na ilha de Patmos, que ele via uma batalha no céu, onde o príncipe Miguel expulsava Satanás ali daquela região e lançava na terra. Quando ele é lançado na terra, a terra vai sofrer uma grande perseguição e as trevas que nunca houve até o dia de hoje. Daria para a irmã ler? Sim. Ali em Apocalipse 12? Apocalipse 12, versículo 7 e 9, por favor. Até 9, né? Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado da terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, nesse tempo, haverá grande tribulação na terra, onde a nação mais escolhida e mais perseguida vai ser Israel, né? Porque
A finalidade do inimigo de Deus é destruir as coisas de Deus. E Israel vai clamar o nome do Senhor para que Deus tome uma solução. Por isso que lá em Daniel diz, Daniel orava para saber até quando Deus traria o seu juízo sobre a terra e daria a solução às opressões de Israel. Então é a partir daí que Israel vai clamar, vai ver que ele não é o enviado de Deus, o Salvador, e vai começar a clamar por Deus a partir daí. Sim, é quando Israel vai clamar a Deus e vai dizer que crê em Jesus. Vai reconhecer que Jesus é o Messias. Porque eles estavam cegos, eles não enxergavam, eles não escutavam. Mas nesse momento, nessa opressão, o Senhor vai abrir os olhos deles e eles vão reconhecer Jesus como Senhor. Olha, no meio disso tudo, lá em Apocalipse, continuando ali naquela visão que João teve sobre essas coisas, João via esse anticristo como fosse uma besta, né? Simbolizando uma besta que vinha sobre as águas. E essa besta, ela também tinha uma pessoa que auxiliava ela, que era outra besta, que era o falso profeta. Ela trabalhava em conjunto, ou seja, ela trabalhava fazendo mal junto com um auxiliar. Para imitar as coisas de Deus, eles formavam um trio, que era Satanás, a besta, que era o anticristo, e o falso profeta. Porque a trindade de Deus é o Pai, Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Só que eles eram 3 pessoas e fazia o mal, enquanto que as coisas de Deus faz o bem. Eu gostaria que a irmã continuasse essa leitura em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, Apocalipse 13, 1 e 2. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres e 10 diademas. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Veja bem, o dragão, que é o Satanás, a antiga serpente, deu todo o seu poder para esse homem, esse iníquo, esse homem do pecado, esse homem da destruição. E ele levantou um falso profeta, que esse falso profeta fazia com que as pessoas, através dos seus sinais, falsos sinais, adorassem ao anticristo. Que as pessoas eram obrigadas também a ter a marca do anticristo, que era a marca da besta. E todas aquelas pessoas que não o adoravam, elas eram mortas. As pessoas que buscavam Jesus, clamavam e proferiam o nome de Jesus como Senhor, eram mortas. Porém, todas elas vão ser salvas. Veja bem, salvas através da opressão. Hoje, a situação para ser salvo é muito diferente. Basta abrir seu coração, né? Basta se arrepender, basta confessar Jesus como o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles que clamar por Jesus, eles serão salvos. Será salvo. E no dia que Jesus chamar sobre as nuvens dos céus, antes dessa tribulação, eles vão ser arrebatados, como já foi falado
em outros estudos, e encontrarão com Jesus nas nuvens. Mas aqueles que ficarem na tribulação, eles não terão essa chance. Eles vão clamar por Jesus. Vai ser mais difícil. E vai ter ser uma mortos palavra, porque né? o anticristo não vai aceitar esse tipo de coisa. Então, Apocalipse 13, versículo 11 e versículo 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Amém. Mas, pelo clamor de Israel, Deus enviará Jesus na grande batalha do Armagedon, que Jesus descerá do céu e salvará, prenderá o anticristo e prenderá também o falso profeta, lançará todos 2 no lago de fogo e prenderá a antiga serpente, o diabo. Vamos ler lá em Apocalipse 19, no versículo 11 e 12. Por favor, irmã. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda nesta mesma leitura, o versículo 19 e o 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Amém. E no capítulo 20, o versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo em uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Amém. Irmãos, então, esse estudo é um estudo muito importante, né? Nós agradecemos pela atenção de todos, né? E que continue sempre buscando o Senhor, porque os dias estão muito próximos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Abraço bem forte no coração de todos vocês. Deus abençoe. Amém. A vitória é dele. Sempre a vitória é do Senhor Jesus. Amém.